Onde que tá? Tá no 22, tá de boa. Vamos lá, meninos, vamos que a nossa missão é longa. Quem se recorda, onde foi que a gente parou na aula retrasada? Semana passada foi com os cadeirantes, né? Foi. E retrasada, que capítulo a gente estava vendo? O que foi que a gente discutiu? Capítulo 11, perfeito. Que trata sobre as classes medicamentosas ou classes de medicamentos, como faz? Qual é a ideia da nossa abordagem nesse capítulo, como eu disse no início, a nossa preocupação aqui não é... Deixa eu abrir aqui. A nossa preocupação é dizer a finalidade. Aí, perfeito. Então a ideia aqui é falar sobre a finalidade. Ou seja, para que serve essa classe? Quando é que ela é utilizada? E por aí vai, né? Então essa seria a finalidade de cada uma dessas classes. Claro que sempre que possível a gente vai também trazer exemplos, né? Obviamente. E a pergunta que a gente fez no início foi: no início, doutor, para que a gente tem que estudar isso mesmo? O atendente, para que ele tem que saber sobre isso? Para, naturalmente, né, conseguir trabalhar melhor e tudo mais. E a gente falou sobre algumas na aula retrasada e parou aqui. Antiflatulentos. Pelo nome, imagino que vocês já consigam decifrar o que é isso aí, né? O que será que é flatulentos? Ou flatulência? De onde é que vem esse termo? Tudo bem, Daniel? Tudo certo. Espera, o colega já foi. Em quais situações, tudo bem? Em quais situações a gente usa antiflatulentos? Está aí a resposta. Quando, por algum motivo, o nosso corpo produz um volume grande de líquido gástrico, evidentemente acontecem bolhas de gás. Então vamos lá. O meu corpo, tudo que eu como, evidentemente vai para o meu estômago. E aí, eu preciso de... Deixa eu pegar aqui. Alguma coisa para derreter aquilo que eu como. Certo? Tirar isso aqui. Eu preciso de um ácido. Os dentes ajudam, trituram, né? Boa parte do que a gente come. Só que ainda assim ficam restos grandes, que obviamente não podem entrar na nossa corrente sanguínea, né? Então o nosso corpo tem que dar um jeito de quebrar. Então tem lá uma maçã. Quando eu como a maçã, eu quebro essa maçã em partes. A gente vai comer, obviamente vai triturar e por aí vai. Essas pequenas partes vão continuar seguindo aqui, né, o meu sistema digestivo. Vão para o estômago. No estômago elas recebem um banho de ácido. Para quê? Para que esse ácido ajude a diminuir mais ainda. O ácido tem a intenção de quebrar em pedaços menores do que esse, é claro, né? Isso que ainda restou do nosso processo de mastigação. Só que, por vezes, o nosso corpo peca e produz ácido excessivamente. Ou seja, mais ácido do que precisa, né? Ácido demais. Quando isso acontece, um resultado é a produção de gás. Esses gases saem por cima ou por baixo, né? Aí vocês já entenderam, né? Ou por cima ou por baixo.
Esse é o caso que a gente usa os antiflatulentos, entendeu? Então é aqui, eu tenho gás, um acúmulo de gás no meu corpo, causa desconforto. Já viram pessoas que tiveram que ir para o hospital, internar por conta de gás? Alguém conhece? Conhecem? Parece bobeira, né? A gente fala, nossa, que classe idiota. Falar sobre antiflatulentos é uma classe muito utilizada, principalmente porque hoje em dia a gente come só alimento daquele jeito, né? Só coisa boa, né, Maria? Saudável, a gente que o diga, né? Claro que nem sempre a gente consegue comer, né, meninos? Comida saudável. Até porque também tem coisa que faz mal que é gostoso. Quem não, eu adoro, sei lá, chocolate. Muito, né? Muito bom, né? Mas nem comer sempre faz mal, né? Então, quando eu tenho gás em excesso, eu preciso dar fim, dar cabo nesses gases. E aí, essa classe antiflatulentos me auxilia, me ajuda no processo de tratamento, tudo bem? Por isso que o slide fala, aqui ó, eu começo a ter a formação de gases no estômago e no intestino. Essas bolhas, que são os gases, né? Se formam devido à tensão existente entre, tudo que eu já expliquei, entre os líquidos. E aí a gente precisa que esses gases saiam. Só que existe a possibilidade deles não estourarem. Elas não estouram. Essas bolhas advindas já viram. Quem já viu o Inferno de Dante? Lembra aquele filme antigo da Sessão da Tarde? Acho que é o Inferno de Dante, né? Do vulcão? É isso, não é? O Inferno de Dante, não é? É isso mesmo. Agora eu só queria ver. Vulcão, lava, erupção. Aqui, perfeito. Se você já viu algum vulcão em erupção, já reparou que estoura, cria uma bolha e a bolha estoura. Claro que aqui é lava, né? Não sai lava do nosso corpo. Mas a gente espera que isso aqui aconteça. E aí, tudo bem? Beleza? Só que nem sempre acontece, infelizmente, por uma falha do nosso corpo. Não acontecendo, nós vamos precisar de um auxílio. Em outras palavras, usar uma classe medicamentosa para lidar com essa situação. Beleza? E como a gente resolve isso? Antiflatulentos. Tá bom? É isso. Tem segredo. Esse é o objetivo dessa classe. E aqui tem dois famosos. Provavelmente vocês já ouviram falar ou dos dois ou minimamente de um, né? Esse é muito famoso, esse também, então. Tá bom? Dimeticona e simeticona. Dois grandes exemplos de fármacos que lidam com a flatulência. Quando a gente come, tem aquela sensação de que parece comer um elefante, tem um negócio, uma barriga estufada, parece que está empanturrado. A gente usa esses caras para lidar com essa questão. Tudo bem? É isso. Não tenho muito o que falar. Esse é o objetivo deles. Agora, claro, né? Eu não sei nem se... Acho que isso aqui não fala aqui, mas vamos lá. Não, fala assim aqui. Lucas, comecei a ter frequentemente essa sensação de estar empanturrada. Sei lá, um negócio na minha barriga. Um negócio estranho. Eu preciso procurar um especialista, né? É claro, né, gente? Vez ou outra, que a gente come coisas diferentes, vai. Agora, corriqueiramente, no dia a dia, frequentemente não, né? Certo? É isso que vai falar. Mesma coisa. Eu preciso de um profissional que auxilie, né? Que consiga diagnosticar caso exista algum problema. Espasmódicos. Eu não sei o que é isso. Lembra? O anti é sempre contra. Sempre. Então, é contra alguma coisa. Contra o quê? Espasmos. Não sei o que é espasmo. É uma contração do seu corpo involuntária. Cãibra. Quem já teve essa maldita cãibra? Tem uma aluna minha que nunca teve. Foi, nossa, se foi sorteada, levanta a mão para cima. Eu já tive, inclusive nas duas pernas ao mesmo tempo. Jogava muita bola, gostava demais. Enfim,
Sabe quando você está muito estressado ou estressado e as pálpebras aqui, os olhos pulam? Espasmo. Está dormindo, parece que caiu do telhado e dá aquele susto? Espasmo. É uma contração involuntária. Nesses casos, a gente também tem uma classe que lida com essas situações de espasmos. Quem são? Aqui, anti-espasmódicos. A ideia deles é prevenir a ocorrência de espasmos, só que nesse caso, a gente fecha no estômago, no intestino, útero, e até mesmo na bexiga. Tudo bem? Não tem segredo. O objetivo deles é isso. Por vezes, deixa eu melhor mostrar aqui. Opa. Escrevi assim, ele separa. Digestivo. Vamos lá, ó. Imagine aí. Para um alimento percorrer todo esse caminho aqui, tudo tem que funcionar como deveria, certo? E às vezes o nosso estômago, por exemplo, o nosso intestino apresenta espasmos e dificulta a motilidade, a movimentação do alimento, bolo fecal, enfim, o que for, dificulta e o negócio não anda, fica empanturrado, travado. E aí esses caras, os antiespasmódicos, melhoram o funcionamento e a comida consegue performar, caminhar e seguir o seu destino normal, até cair na corrente sanguínea, quando é absorvido cada um dos nutrientes, ou ser evacuado, sair nas fezes. Beleza? Próxima classe. Essa é a mais óbvia possível, talvez uma das mais. Reidratantes. A gente falou sobre reeducadores intestinais na primeira aula. Lembra que eu brinquei? Toda vez que a gente tem um novamente. Então, reidratante significa o quê? Eu vou hidratar novamente o quem? O nosso corpo. Estou com diarreia, peguei ensolado, fui para a praia. Quem nunca foi para a praia e pegou no sol? Todo mundo, Sei lá, geralmente a gente aqui que é bicho do mato, que não tem praia no fundo de casa, quando vai para a praia exagera. A insolação, obviamente, vai fazer a gente ficar desidratado. Eu estou com diarreia, fui muitas vezes ao banheiro, perdi muitos líquidos, comecei a vomitar demais, tive febre, também me desidratou. Por algum motivo você vai desidratar. Quando isso acontece, existe também uma classe que lida com isso, classe de medicamentos, que são os reidratantes orais. O objetivo aqui é hidratar, mas aí é só tomar água. Não sei por que a gente não toma água, essa bobeira, devia só tomar água, funciona. Não funciona? Por que vocês acham que não funciona? Tipo assim, eu estou desidratado. Tomei todas no fim de ano, carquei o ar, aproveitei que não tinha aula, mandei bala para virar um ano legal. Só que eu fiquei desidratado, tive que ir para o hospital. Por que eu não poderia ficar em casa e só tomar água? Água não hidrata? Eu não sei o que vocês acham. Não, porque não tem sais minerais. Matou a pau. Muito bom, excelente resposta. É isso aí. A hidratação é feita de água mais sais minerais. Excelente colocação. Especialmente os que a gente chama de eletrólitos. O que esses caras fazem? Pegam a água e injetam dentro da célula. Então, eu tenho uma célula e, obviamente, as minhas células precisam estar hidratadas, senão elas não vão desempenhar o papel delas. O eletrólito pega uma molécula de água, H2O, e injeta água dentro das células. Consequentemente, as minhas células ficam hidratadas e eu consigo fazer as minhas atividades normalmente. Porque as células precisam de nutrientes
precisam de oxigênio, mas elas também precisam de água. E quem é que embute? Quem injeta, por exemplo, os eletrônicos. Então, quando a gente fala em reidratantes orais, não funciona só o cara tomar água. Porque quando a gente desidrata, a gente perde sais minerais. Suei demais. Pode ver, se você já suou e sem querer deu uma lambidinha na sua pele, é salgado, não é? Ou se você está suando demais, que às vezes cai na boca o suor, é salgado. Porque ao suar, não perdemos só água, mas também perdemos sais. Por isso que é salgadinho, né? Salgadinho. Tudo bem? Então, por isso que não funciona. Eu preciso ir no postinho e diluir aquele sal que a doutora passa lá, que hoje em dia tem gosto, né? Se bem que acho que é pior, né? Era melhor quando não tinha gosto. Então, fizeram com gostinho agora. Tudo bem? Então, eu vou hidratar? Vou. De forma oral? Sim. Às vezes também na veia, né? Geralmente oralmente. E aí o que eu faço? Utilizo reidratantes orais. Porque eles têm, além de água, tem principalmente sais, que eu perdi ao estar por ficar desidratado. Fechou? Próximo. Alguma dúvida? Essas são classes simples, né? A gente, inclusive, já usou boa parte delas, né? Vamos lá. Opa. Aqui mesmo. Eu sei, vai parecer piada, mas não é, isso é verdade. Eu levei um susto quando eu ouvi isso, mas uma vez uma aluna minha falou assim: professor, quase que eu matei meu pai. Eu falei: nossa, o que você fez? Ele te fez algum mal? Não. Ele desidratou, eu acho que ele gostava do arco, né? Da marvada. E aí eu fui fazer um soro caseiro para ele. E aí eu falei: nossa, que legal você cuidando do seu pai, mas eu não entendi o que tem a ver se eu matar ele com isso. É porque lá estava escrito, professor, que era uma colher de sopa de café. E aí o que ela fez? Ela pegou 1 litro de água, colocou uma colher de café, jogou açúcar, né? Aí eu falei: não é isso. Café é por causa do tamanho, é aquela que geralmente a gente joga açúcar para mexer o café. Aí o homem tomou o soro, entre aspas, né? Nossa, que ele gosta ruim, forte era o café. Então, ó, você pode até ver, você pode até ir dar, sei lá, ler isso em algum lugar. Uma colher de café, mas é o tamanho, é aquela pequenininha, não vai colocar uma colher de café, hein? Tá bom? Pelo amor de Deus, né? Aí pronto, hein? Vai ficar gostosinho, né? Hepatoprotetores. Ótimo. Não tem guante, não. Não tem, mas olha o que tem aqui na frente, ó. Protetores. Protegem alguém. Protegem alguma coisa. A gente vai ver o que eles protegem. Tudo bem? Vamos lá. Antes, é importante a gente falar que esses caras protegem esses tais hepatócitos. Então, qual é o objetivo da classe dos hepatoprotetores? Os hepatoprotetores protegem os hepatócitos. Falou grego, agora piorou. Hepatócitos são as principais células do nosso fígado. Tudo bem? Basicamente é isso. Então, hepatoprotetores são utilizados para a proteção do nosso fígado. Ok? É isso. É claro que o nosso fígado tem alguns papéis. De certa forma, ele filtra, controla o que vai entrar no nosso organismo ou não. E por vezes ele recebe muitas toxinas. E aí, por conta dessa toxicidade, esses hepatócitos, que são essas células que compõem o parênquima, né? Que compõem o grupo, que compõem o nosso fígado, essas células ficam prejudicadas e começam a morrer. Nesses casos, a gente utiliza os hepatoprotetores. Não sei quais são. Que eu apertei aqui o... Peraí. Agora. Aí, tem alguns exemplos aqui. Talvez você não conheça isso, mas talvez aqui sim, mas esse aqui não tem erro, né? Todo mundo conhece. Passa na televisão, Epocler. É um exemplo e talvez o mais
popular vai dos hepatoprotetores. Então, quando você toma um Epocler, você faz o uso do Epocler, você está protegendo os hepatócitos, são as células do seu fígado. Por algum motivo foram prejudicadas, você quer protegê-las. Restabelecer o equilíbrio do seu fígado. É essa a ideia. Fechou? Hepatoprotetores. Esse é o papel deles. Próxima classe. Chegamos. Olha aí. Deixa eu colocar. Vamos lá. Com certeza, não precisa se identificar, mas provavelmente você já fez uso disso ou conhece alguém que já fez uso. E tá tudo bem, faz parte. Vez ou outra a gente acaba tendo um negócio mesmo, uma micose, uma feira, alguma coisa, principalmente quando a gente não cuida como deveria dos nossos pés. Por que geralmente a gente tem problema de micose? Farmácia, né? Todo mundo farmácia. Por que geralmente, meninos, a gente tem micose? Frieira. Já também, né? Falta de cuidar, né? Um dia quase que eu passei sem querer, eu falei brincando assim, que eu falei, a gente tem que enxugar entre os dedinhos, não é só você entrar no chuveiro. Aí eu falei, mas isso é um absurdo, eu nunca enxuguei. Eu falei, olha, você nunca teve nada disso aqui? Não, eu falei, deu sorte. Porque geralmente, meninas, é a umidade. A gente fica de sapato o dia todo, quem trabalha aí, né, o dia todo, por exemplo, de dia, o sapato fechado, fica quente entre os dedos, como a gente já explicou. Esse ambiente, além de quente, é úmido e escurinho, ideal para fungos. Um contexto perfeito, é como se você chamasse, olha, vem cá, vem para os meus pés, né? Como se fosse isso. Nesse caso, infelizmente, às vezes acontece o desenvolvimento, né? E eles se instalam, e aí a gente tem que usar esses camaradas. Outra dica, a gente brincou dos protetores, sempre protegem. Contra, né? São resistentes, batalham, luta contra. E toda vez que tiver esse final aqui, ó, quer dizer mata, tá bom? Elimina, erradica. Homicida. Quem é o homicida? É uma pessoa, um indivíduo que mata alguém, não é? É, sempre assim. Eu ia citar ele. O André falou desse cara aqui, ó. Cantor brasileiro chamado Emicida. Por que é esse final? Uma vez questionaram ele falou: o Sida é de matar também. Porque ele matava, claro, nas batalhas de rap, matava MCs. Então, Emicida, né? Ele associou, né? Realmente, eu destruo os meus oponentes, as pessoas que batalham comigo. Então, a ideia dele foi essa também. Inclusive, bem criativo, né? Eu achei. Beleza? Então. Tem desenho agora? Porque na verdade ele participa do desenho. Ele é famoso, o Emicida. Eu nunca vi não sabia não. Nossa, esqueci. Ele tem. Ele tem série, né? Filme, cara ferrado. Bom, então, antimicóticos contra micoses. Fungicidas matam fungos. Bactericidas matam bactérias. Virucidas matam vírus e por aí vai. A SIDA é sempre matar, eliminar e erradicar. O antifúngico. Nossa, o que será que é isso? É a mesma coisa. Contra fungos. Um antifúngico ou antimicótico é uma medicação que tem o objetivo de tratar e prevenir micoses. É isso. O que isso significa? Se eu já tenho uma micose instalada, ele serve. Se eu ainda não tenho, eu também posso prevenir. Então ele serve para duas coisas. Lembra das finalidades dos medicamentos que a gente viu? Finalidade profilática, prevenção, e
curativa. No caso dos antifúngicos, eles conseguem nos atender, tá bom? Claro, né? A gente vê, eu brinquei de micose porque é o mais famoso, né? Frieira e tudo mais. Mas existem outras situações que a gente também utiliza fungos. Dermatofitose, candidíase, né? E por aí vai. Meningite. Se tiver fungo instalado, esses caras servem. É claro que, deixa eu pegar aqui rapidinho, ó. Com certeza vocês viram isso aqui, ó. A gente teve um boom, uma alta. Essa foto aqui, será que é mais? Eu vou pegar essa aqui porque aqui tá mais. Aqui, ó. Opa, não. Abri. Vamos ver se vai dar pra ver. Não deu. Aí. Isso aqui é um fungo chamado fungo negro. Tá? Se vocês acompanharam, principalmente ano passado, a pandemia ainda estava em alta. E o que a Covid fazia? Jogava o nosso sistema imunológico lá embaixo. E aí algumas pessoas desenvolviam várias doenças. E uma delas é essa aqui, chamada fungo negro. O que esse fungo é? Ele está sempre aqui, ele está aqui agora. Está no ar. Onde a gente toca, onde a gente está. Só que por conta da nossa imunidade, o nosso corpo consegue combatê-lo. Só que diante de algumas doenças, o nosso sistema imunológico fica fraco e esse cara é oportunista. Olha, o sistema imunológico do Lucas está fraco. Eu brinco sempre, né? É uma metáfora, né? A porta está aberta, vou entrar. Então esses caras, assim como algumas bactérias, são oportunistas. E esse fungo explodiu na pandemia porque o nosso sistema imunológico, né? Principalmente de pessoas que já tinham algum tipo de doença crônica, ficava muito fraco, extremamente frágil e suscetível. E aí esse cara entrava aqui, ó. O nome técnico é mucormicose. Aí, tá vendo aqui, ó? É isso. O que acontece? Infelizmente, ele costuma levar o paciente à morte, tá? Aí nesse caso, usar um fungicida muito fraquinho, esse que a gente usa para passar em feira, não vai resolver, porque isso aqui é uma classe entre aspas especial. Isso aqui, a mucormicose, né? O fungo negro. Isso, ó. É uma classe entre aspas, uma elite do fungo, um fungo que não morre assim tão facilmente. Tanto é que além de não morrer, ele alastra. Então ele vai tomando a pessoa e geralmente entra nas vias aéreas, compromete pulmões, traqueia, e a pessoa não resiste. Claro, tem tratamento, nem todo mundo morre, mas ele costuma ser letal, se eu não estou enganado, em 50% dos casos. A cada 10 pessoas, 5 não resistem. Ou é 50 ou 40%, acho que é 50, não me recordo. Salvo engano, 50. Então a cada 10 pessoas, 5 morrem. De tão violento que é isso aqui, tá bom? Então nesses casos, aí a gente vai ter que começar a tratar com talvez mais de 1, 2, 3, 4 tipos de fungicidas e tudo mais. Tudo bem? Aqui tem alguns exemplos, mas são exemplos tão graves, né? Exceto aqui talvez. Próximo. Aí tem alguns exemplos de antifúngicos, né? Fungicidas. Beleza? Próximo. Na mesma linha. Contra, resistente. A gente já falou sobre isso, né? Sepse tem a ver com infecção. Alguma coisa entrou, alguma coisa invadiu e causou uma infecção geralmente generalizada. Quando a gente fala em sepse hospitalar, é aquela famosa infecção hospitalar. Tá bom? Nesses casos de infecção, a gente utiliza antissépticos. Tem uns famosos que a gente vai ver. Antisséptico se refere a tudo que for utilizado no sentido de degradar ou inibir a proliferação de micro-organismos. Espera aí. Micro-organismos presentes na superfície da pele.
Acho que o exemplo já está aqui. Isso aqui, ó, é o antisséptico? O que vocês acham? Não está aqui não, mas acho que está mais para frente. Será que é? Um álcool em gel ajuda a degradar ou inibir a proliferação de micro-organismos? Sim. Ué, senão a gente não usaria na pandemia, né? Só para vírus? Não. Bactérias, fungos, né? E por aí vai. Tudo bem? Então tem alguns exemplos que a gente vai ver, mas já saibam, o álcool é um dos exemplos onde a gente procura, né, utilizar substâncias para erradicar, para eliminar, ou até mesmo para prevenir a presença ou desenvolvimento de algumas doenças ou condições causadas por esses casos. Beleza? São substâncias então utilizadas para desinfectar ferimentos. Se você já fez algum corte, sei lá, tem que fazer cirurgia, pode reparar que sempre utilizam álcool. Até falam para esterilizar. Vai na manicure. Em tese, a sua manicure deveria... em tese, né? Não, Maria. Teoricamente, a sua manicure deveria banhar. Dar um banho antisséptico, digamos assim, né? Higienizar os utensílios que ela usa em você. Mas nem sempre acontece. Tá bom? Mas a ideia aqui é: quero prevenir, quero evitar alguma doença ou reduzir o risco, a gente utiliza esses casos. Oi? Autoclave. Ali não tem nada que resista, né? Já virou autoclave? A Maria falou da autoclave. Pode ser. E tem até descartável também, né? Material descartável. É isso aqui, ó. Autoclave. Acho que a gente coloca os utensílios, por exemplo, o alicatinho, né? Por exemplo, sei lá, bisturi, coisas do tipo, aqui dentro. Isso leva a pressão. É muito quente. Isso. Uma pressão interna, uma temperatura altíssima. Mata tudo. Todo e qualquer tipo de micro-organismo que tiver ali. Algumas bactérias resistem a ferver. Por que a gente não ferve a água e coloca lá o alicatinho? Porque algumas bactérias e micro-organismos ainda resistem à temperatura da água, mesmo que você deixar o negócio fervendo ali. Resistem. Aqui não, porque a temperatura é muito alta e morrem na hora, né, digamos assim. Então, ou eu vou tratar com utensílios descartáveis, e principalmente isso, né? A gente usa autoclave. Tá bom? Por conta para não ficar passando doenças, né? Imagina o risco, né, de ficar contaminando pessoas. Existem diferentes tipos de antissépticos. Aqueles que são de ação bactericida, oncida de novo, ó, matam bactérias, bactericida. E que tem um espectro estreito? Eu não entendi. Aqui entre vírgulas. Quem são os bactericidas de espectro estreito? Apenas eliminam as bactérias e uma pequena porcentagem de outros micro-organismos. Por que de pequeno? Tem o de grande ou de largo? Tem. Largo e estreito. Que são aqueles que apresentam propriedades bactericidas, fungicidas e virucidas. Em outras palavras, é para uso diário, corriqueiro, situação simples? Espectro estreito. São os mais simples, os mais do dia a dia. Não. A minha intenção é combater bactérias, fungos e vírus que são mais pesados, que são mais difíceis de morrer, de eliminar. Então a gente vai ter que usar antisséptico, só que de largo espectro. Aí vai da instituição, né? Geralmente a gente utiliza isso aqui, ó. Tá bom? No dia a dia é isso. Agora, em hospital, pensa em hospital. Lá já tem bactérias muito mais desenvolvidas. Fungos, eu acabei de mostrar a mucormicose, o fungo negro. Fungos terríveis. E aí a gente vai ter que usar antissépticos mais potentes, que matam mais, né? Evidentemente. Que tem propriedades mais agressivas, né? Fechou? Antissépticos. Não tem muito segredo, né? Já viu o vilão do Homem-Aranha? Quem? Espectro. O espectro, já. Será que é por conta disso?
Se bobear, deve ser, né? Eu acho que só tiraram essa e colocaram fixo. Se bobear, né? Eu já vi. Famoso espectro. Ei, André. Aí ele, ó. Apareceu. Álcool. Álcool etílico. Só que, claro, né? Tem esse, tem o líquido, tem vários, né, gente? Tem com cheiro de hortelã. O importante é ser álcool. Tem o de 70, de 90, 92, 95%. É a substância mais eficaz na eliminação de bactérias, vírus e fungos, porque exerce uma ação rápida. Por que que houve uma recomendação para, durante a pandemia, utilizarmos álcool 70%? Porque o de 90, 92, 95 é muito volátil. O que é álcool volátil? Evapora rapidamente. Então, esse aqui fica quando você utiliza, fica por mais tempo agindo as suas mãos. Se eu uso um álcool 90%, ele vai ter efeito, só que vai evaporar. E pode ser que, por exemplo, eu toque aqui na maçaneta, ele já nem mais esteja fazendo efeito. Ou seja, o vírus pode ficar na minha mão, vírus, bactéria, essa coisa, né? Aí eu posso me contaminar. Então esse cara impregna, gruda mais, fixa mais e fica com uma ação por maior tempo. Por isso, preferencialmente, 70%. Bom? Uma questão estratégica. Aí tem essa famosa também, clorexidina, famosa também. Isso, já usei, isso não é legal. Fiz uma cirurgia e eu usei isso aqui no processo de curativo, é péssimo. Funciona, mas é muito ruim, dói demais. Mas mata tudo. Então, a região que eu fiz a cirurgia teve uma pequena infecção. E aí a gente teve que usar isso aqui. Funcionou. É muito bom. Clorexidina. É famosa também, né? Iodopovidona, se você já usou iodo em algum machucado seu, você sabe como é, né? Tanto que aquilo arde, né? Já usaram. É um inferno, né? Mas iodo. Mas funciona. Opa! Não é? Tinha que tirar bastante o Quer ver, ó? asfalto do braço. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui, ó. Aqui. Essa corzinha aqui. Na hora que eu vejo a cor, eu já lembro das minhas. Aqui. Então a gente usa. Ele deixa assim meio manchadinho mesmo, enfim. Mas ele é muito eficaz no tratamento, né, no objetivo de matar, né? De fazer a asepsia, de eliminar micro-organismos. Ele tem geralmente essa cor marrom, né? Tudo bem? Então, clorexidina, álcool, iodopovidona. E aí a gente chegou numa classe que não é muito comentada, mas quando eu falar o nome, todo mundo já vai ter ouvido falar disso aqui, ó. Seborréia. Se você não teve, talvez alguém da sua família teve. Lá em casa teve gente que teve. Vamos ver o que é isso. Deixa eu pegar aqui uma foto para vocês. Opa! Quero pegar. Perfeito. Essa aqui. Coloquei sudorícola era sebácea. Ganhei. Aqui. Vou pegar aqui, jogar para aumentar a imagem. Olha isso aí. A gente vai estudar isso, mas é importante que vocês saibam que o nosso corpo, a nossa pele é formada por várias estruturas e uma delas é essa danadinha aqui, ó. Glândula sebácea. O nome já é intuitivo, sebo, né? Deve ser alguma coisa que tem a ver com sebo, sei lá. Sebácea é exatamente isso. É essa glândula que produz e libera sebo. Nossa, sabe como é que eu tenho sebo na minha pele? Tem, todos temos. O que é sebo? É uma gordura natural. Então todo mundo tem.
Eu não tenho. Já foi na casa de alguém, a parede do banheiro estava tudo amarelado, o piso tudo amarelado. A temperatura do chuveiro muito quente, lembra? Bate. Já jogou água quente em gordura? A água quente espelha a gordura, não é? É a mesma coisa. O cara toma um banho de 40 minutos no chuveiro quentão. Todo esse sebo, essa proteção natural, essa gordura natural que é benéfica, sai e é lançado, né, jogada na parede. Esse sebo é formado, liberado pelo nosso corpo por meio dessa tal glândula sebácea. Só que por vezes essa glândula não trabalha bem, não trabalha como deveria, e ela acaba produzindo sebo em excesso, ou não produzindo sebo, ou produzindo só um pouquinho de sebo. Em outras palavras, ou eu vou ter uma pele ressecada, e aí é falta de sebo, é preguiçosa, não está fazendo o que deveria. Ou uma pele oleosa, está trabalhando demais, deveria tirar umas férias, mas ela gosta de trabalhar. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa estrutura está presente inclusive no nosso couro cabeludo. Quando a gente fala de seborréia, caspa e por aí vai, tem muito a ver com essa danadinha aqui. Claro que é um excesso de sebo, né? Ou seja, as glândulas sebáceas estão trabalhando excessivamente, além do normal, além do comum, além do que é necessário. Aí. Por isso que, ainda bem, tem uma classe que lida com isso, que é a classe dos antisseborreicos ou antisseborreicos, que tem o objetivo de diminuir o acúmulo de gorduras, ou sebo, né? Gordura é uma palavra bonitinha, mas a ideia aqui é reduzir a quantidade de sebo, de gordura e de oleosidade na nossa pele, e também, inclusive, do couro cabeludo. Tudo bem? Aí aqui tem um exemplo, né? Salicylato e sabonete. Aí tem sabonete, tem creme, tem várias coisas. Tudo bem? Fechou? Não vejo isso dar certo, não. Hã? Não vejo isso dar certo. Você usa? Peraí. Você usa? Usei primeiramente, nada. Mas você já chegou aí a algum dermatologista? Hã? Você já chegou aí a algum dermatologista? Talvez seja uma situação que realmente isso aqui não funciona. Por exemplo, você falou do Clearman, né? Que é o do Cristiano. Os caras falavam do Cristiano Ronaldo, né? Passando a mão no cabelo. Às vezes não funciona. Porque eu trabalho com shampoo e nada. O Head and Shoulder já comprou tudo isso, já usou tudo isso. Mas não adianta. Talvez seja bom você ir um dermato. Quem é o dermatologista? É o médico especialista em pele, inclusive couro cabeludo. Talvez seja o seu caso, André, que passar por uma consulta e aí o cara vai pedir exames e vai ver qual que é a situação do André, especificamente, né? Você passou? Tipo, muito. Eu usava sabonete, comprava sempre esse cara na minha pele, mas não estava funcionando. Eu tive que passar com o dermatologista para mim usar o sabonete certo. Olha aí, cara. E funcionou? Olha lá. Talvez seja o seu caso. A minha irmã também. A minha pele, nossa senhora, lavou, já tá. E o duro que incomoda, né? Tem gente que vê a gente e fala, puxa, sei lá, um exemplo. Assim, não higieniza direito, não é isso. Claro que tem muito a ver também com a alimentação, mas às vezes é genética, geralmente os pais, a mãe do pai, ou sei lá, alguma coisa, os pais têm, ou é estilo de vida, ou é um problema mesmo na glândula. Ninguém em casa tem pele oleosa, eu tenho. Seu corpo pode estar tendo uma falha, tem alguém trabalhando demais. Tudo bem? Mas o bom é ainda bem que dá para recorrer, né, Nadine? Dá para correr atrás. Tudo bem, gente? Então essa é a classe dos antisseborreicos. Nosso objetivo é reduzir o acúmulo de gorduras e de oleosidade da nossa pele e do nosso couro cabeludo. Olha aqui a droga. Essa droga é campeã. Essa o povo gosta. E tem uma justificativa, é uma droga mesmo, isso aqui vicia mesmo. Conhece alguém que é viciado? Eu não posso falar nomes, né?
mas já deve conhecer. Tem um bem famoso, que o pessoal é bem viciado. Meu primo, se eu ficar cedo, ele é doido, ele perde o vizinho dele. Dá até uma crise, né? A pessoa... Sério? Ó, né? E como eu acho que esse cara parece louco. Essa eu tenho sinusite. E aí um dia na faculdade estava feia a coisa. E aí uma amiga minha, na época, era viciadinha nisso. Aí falou, você deixa eu dar um trago? Eu briguei com ela, né? Deixa eu dar um tapa nisso aí, pra ver se é bom mesmo. Rapaz, quando eu coloquei, foi na hora. Eu falei, nossa, isso é muito bom. Só que eu já estava ligado, né? O meu corpo falou, por que você não experimenta mais uma vez? É gostoso, funciona, mas aí eu pulei fora. Mas é tentador e funciona mesmo. Só que a gente vai ver que causa dependência. É tipo álcool mesmo. Compulsão alimentar, né? E outras coisas mais. Qual que é a ideia aqui? A ideia deles é, principalmente, desobstruir vias aéreas. Em outras palavras, a gente está com coriza, catarro, secreção, tudo entupido. É ruim, né? Dá desconforto, mal-estar, às vezes dá um mau cheiro, dor de cabeça por conta da pressão, dificuldade de respirar, aí você não dorme direito, fica estressado, não. Aí a gente pode utilizar esses caras, os condicionantes nasais. Por quê? Eles vão desobstruir as nossas vias aéreas. Só que, infelizmente, eles têm um problemão, que é a questão do vício, né? Aqui, ó. Por razões óbvias, que no caso é de dependência, não se aconselha a sua utilização por períodos superiores a 3 dias. O que não é o comum, né? A gente vê a gente usando todo santo dia, né? Talvez você conheça alguém que seja viciado. Tudo bem? Então funciona? Funciona. Só que o nosso corpo fica dependente. Acaba que o nosso corpo fica sempre esperando a ação. Bom, o Lucas usou, veio de fora o estímulo, então vou deixar. Aí ele vai ter que usar de novo, e aí a gente vai ficando cada vez mais viciado. Nesse caso, o médico passou. Para usar recorrentemente, frequentemente. Funciona, cara, é muito bom, é mágico. Eu gosto. Quer dizer, eu já usei, a vez que eu usei, né? É muito ruim ficar com o nariz cheio. Isso é. Lá, qual que é isso aí? Deixa eu ver, licença. Funciona mesmo? É ótimo, né? Que legal. Isso eu não usei não. 120 dólares. É que dispara, né? Que legal. E aí foi o médico, mas você tem sinusite, rinite, alguma coisa assim? As ites da vida, né? E asma, é sério. E é muito ruim, cara, muito ruim. Bom, passamos e chegamos aqui também, né? Óbvio que esses caras também têm um papel essencial. Podem dar 2 notícias, por exemplo, aqui nessa foto a gente tem 2 notícias, né? As 2 para o resto da vida. As 2 para o resto da vida. Ou diabetes, ou, claro, né, brincadeiras à parte, mas em tese, para o resto da vida, diabetes não tem cura. E a gravidez também, né? Se tudo ocorrer bem, filho, né? A gente troca de marido, né? Troca de esposa, sei lá, troca de tudo, mas filho não tem como você trocar. Filho é seu e já era, né? Tudo bem? Então, existe também uma classe que é utilizada para testes e diagnósticos. Lembra que tinha a última finalidade dos medicamentos? Diagnósticos, exatamente. Então a gente falou curativa, profilática, paliativa e fins de diagnóstico. Aqui. A gente falou lá na aula 1, não, na aula 2. Finalidades dos medicamentos. São substâncias, são drogas utilizadas para examinar o organismo, para entender como é que ele anda. No caso aqui, para entender as suas funções, né? Os mais comuns, assim, da gente se lembrar, é o teste da gravidez e também a glicofita. Quem que é essa glicofita? É a fitinha
fitinha. A gente vai fazer aula prática, mas é isso aqui, ó. Lembra lá que a gente fura o dedo para fazer o teste? E aí coloca uma gotinha de sangue. Vocês fizeram, né, meninas? Eu acho, né? Fizeram, né? Opa, desculpa, aqui. E aí a gente coloca uma gotinha de sangue na fitinha do glicosímetro. Essa fitinha ou faz parte dessa classe dos medicamentos utilizados para testes. Então são insumos, né, utensílios utilizados para testar. Nesse caso, para ver como anda a sua glicemia. Pode dar uma notícia boa ou uma notícia alarmante ou uma notícia ruim, né? Que é que você já tem diabetes. Tudo bem? Aí depende, né? Aí o médico vai orientar. Não tão faladas, mas também essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. As vitaminas compõem um importante grupo, uma importante classe de medicamentos. E aí tem várias, né? Tem muitas aqui, inclusive, estão na moda, né? Vitamina C e por aí vai, né? São substâncias essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Lembra que eu fiz o desenho das células? Eu falei que elas precisam de nutrientes, oxigênio e água. Dentre esses nutrientes tem elas, as vitaminas. Então, as minhas células, o meu corpo precisa de vitaminas para trabalhar adequadamente. Só que, em algum momento, eu posso ter um problemão. Que está aqui, né? Está aqui, ó. O meu organismo pode ser que, infelizmente, ele não consiga absorver. Então, eu como frutas, por exemplo, eu como verduras, como carne e tal, saio ao sol, faço tudo isso aí que o médico manda. Só que o meu corpo não consegue absorver. Aí a gente tem um problemão. Por quê? As vitaminas não são produzidas pelo nosso corpo. É como a água. Por que a gente tem que ficar tomando água? Porque o nosso corpo não produz água. É de nossa responsabilidade hidratá-lo. Eu, Lucas, preciso ter a responsabilidade de tomar água. Nesse caso é a mesma coisa. Eu, Lucas, preciso comer. Preciso sair ao sol. Preciso fazer o que tem que ser feito para dar condições para o meu corpo ter vitaminas disponíveis. Só que às vezes o meu corpo não absorve. Ele não consegue lidar com essas vitaminas e eu começo a desenvolver doenças. Tudo bem? E aí essa falta de vitaminas é chamada de avitamitose. Carência de vitaminas. Eu tenho uma concentração baixa ou até ineficiente, né? Inexistente de vitaminas. Nesses casos, eu preciso fazer o uso delas, né? Tem que fazer a reposição. Tá certo? Então, ó. Eu como. Eu não como. Eu faço a minha parte. Você não come, né, André? Eu tomo, mas não como. Pior ainda, né? Se eu falo, às vezes a pessoa faz a parte dela, mas o organismo, o intestino tem algum problema. E aí ele não consegue captar. Não cai na corrente. Eu perdi a família de comer tudo que é tipo de fruta. É sério? Porque, assim, é o jeito que eu fui criado, né? Porque, assim, eu sou do norte. As coisas lá é muito boa. Vi que eu vim pra cá, pra São Paulo. A Maria. Né? Maria concorda, é verdade. É diferente, né? É totalmente diferente. Até os tipos de comida que você come é diferente. Meu cunhado era de Alagoas. Ele comia de Alagoas? Ele comia o tal do cuscuz lá, que não é uma fruta, lógico, né? Mas ele comia café, falou que lá é café da manhã, é almoço. Você já comeu? Você é baiano? Come também. É cuscuz de mandioca e piano. Só que não tem café da manhã. Meu cunhado ficava louco. Ele chegou aqui, ele ficou transtornado. Agora aqui a gente você come mais é pão. É pão. A tapioca, que é feita lá. E a tapiocona de lá, né? Uma vez ele trouxe a farinha de lá e fez. É bom mesmo. Fazer o quê?
Eu vim do Goiás, lá também garanto para vocês que é bom também. É piqui, é bom. Lá no famoso piqui do Goiás, né? E aí tem isso, né? A gente pode, perder o interesse por... Aí pior ainda, né? Então assim, uma coisa é, eu como e o meu corpo não absorve. Outra coisa que talvez seja pior é, eu não tenho o hábito de comer. E aí, obviamente, não vai ter vitamina disponível, consequentemente eu vou me deparar com a vitaminose, né? Bem, aí, se for só um problema de hábito, a gente consegue ajustar. Só que às vezes não é só o hábito, né? É um problema mesmo na absorção. O organismo da pessoa falha. Aí tem que fazer tratamento. Às vezes até pela má alimentação. Também. Quando vai comer, não vai ter a absorção. O meu corpo está acostumado só a comer tranqueira, por exemplo, né? Quando eu começo a comer coisas mais saudáveis, entra em colapso quase e não absorve. É verdade, está correto. Tudo bem? E aí tem que fazer suplementação, né? Mas claro, essa suplementação tem que ser feita de forma orientada, hein? Ah, mas a minha vizinha viu na internet que tem uma vitamina que é boa para os olhos. E não sei o que. Deixa a vizinha de lado. Essa vizinha vai te ferrar. Vai no médico. Hoje tem até um médico especialista nisso, chamado nutrólogo. É a especialidade da medicina, nutrologia, que trabalha com essa parte nutricional. Ah, Lucas, é caro a consulta com o nutrólogo, concordo. Vai com o nutricionista. Infelizmente, meninas, de vez em quando a gente tem que se submeter e procurar ajuda, né? Essas pessoas passaram anos da vida delas, né? Para conseguir nos ajudar. E aí, às vezes você vai ter que procurar ajuda mesmo. Tudo bem? Tem nutricionista cara, realmente. Tem nutricionista mais acessível. E aí a gente vai ter que solicitar ajuda. Beleza? Com o passar dos anos, fica pior. A tendência é voltar mais vezes, né, Cristiano? É verdade. Faz parte. Aqui, ó. Alguns exemplos de problemas, né, causados pela avitaminose. Tudo bem? A famosinha, né? Essa é o pior. Ferrada essa, né? Obesidade, surto metabólicos, colesterol alto, baixo e tal, raquitismo e por aí vai. Tudo bem? Falando muito magro, uma pessoa raquítica, magérrima, sabe, tipo, os meninos, sei lá, da África, assim, são bem magrinhos, assim, de algumas tribos, né, tipo isso. E falando nela, aqui, ó. Falou na anemia, ela está ali no finalzinho. Aqui. Falando nela, existe uma classe para lidar com a danada. Contra anemia. Então, diante de quadros onde a pessoa tem anemia, existe uma classe para lidar. Existem fármacos, medicamentos que me auxiliam no combate da anemia. Tá certo? Que são os antianêmicos. Show de bola. E aí tem alguns exemplos, né? Eu sou doador de sangue e a última vez que eu fiz aqui, vitamina, de ferro, lá no estado. Você é doador de sangue? Que legal. Aí eu também. Eu também? Eu tenho que criar vergonha na cara e começar a dar. É porque eu tinha feito algumas cirurgias e tudo mais, eu estava proibido, agora eu tenho que voltar. Agora você, mas como teve esse problema todo de saúde, eu tomei anti-inflamação e tudo. Então. Eu fiz cirurgia e aí eu tomei também, aí me proibiram. Mas agora daqui a pouco eu já vou ter que voltar. É importante, né? Além de salvar vidas, é até bom para o nosso corpo, porque renova as células sanguíneas e por aí vai. Mas o que é anemia? Resumidamente, é uma redução na quantidade de hemoglobina. Qual que é o objetivo? Né? Para que isso significa?
prática, Lucas? Geralmente, quem tem anemia tem um prejuízo no transporte de oxigênio. Pode reparar, se você conhece alguém que é anêmico, alguém que tem anemia, é sempre fraco. Sempre alguém que não respira tão bem, que tem dificuldade de respirar, que é frágil. Aqui, ó. Porque as células, lembra lá do desenho? Que a célula precisa de água, nutrientes e oxigênio. Se as minhas células não estão oxigenadas de forma adequada, não trabalham tão bem. Consequentemente, eu fico fraco, frágil, vulnerável, mais suscetível. Por isso que essas pessoas são assim. Aqui, ó, a moça aí da foto. A pegada dela, coitada, né? Oi? Tá tipo você. Quase lá, né, Maria? Ai, ai, ai. Aqui, se a turma esfonjante nasal vicia a galera, isso aqui então, com certeza já tomaram, né? Já, todo mundo já. Já tá alérgico? Lá em casa é assim. A minha família vem do Dorflex e de pirona. E a família dela é tudo anti-inflamatório. Desculpa, anti-alérgico, perdão, anti-alérgico. Tá com dor? Anti-alérgico. Tá com dor de cabeça, com o nariz, tipo assim, começou a ficar com o nariz meio cheio, xuxa, anti-alérgico. E lá em casa a gente vem. Mas assim, não é só lá na família dela não. Ou lá em casa, né? Eu conheço pessoas, alunos, que inclusive relatam também que são viciados, né? Entre aspas, né? Que fazem uso todo dia, mas sempre que eu acho necessário. E qual que é a ideia, né? Para que ele serve? É óbvio, né? Ele combate a energia, né? Tem que ser ele. Tudo bem? É sério. Coisa séria. Ai. Tem alguns que aceleram o processo, que fazem a gente, né? São os laxantes, purgantes, que aceleram e fazem a pessoa evacuar. Só que, e quando a coisa já está acelerada? E quando eu estou com diarreia? Eu tenho que cortar o número, ou reduzir, diminuir o número de vezes que eu evacuo, que o paciente evacua. Nesses casos, existem também drogas, fármacos, para serem utilizados, né? Em casos de diarreia. Aqui a mocinha. Para a flora intestinal, né? Que trabalham também com a flora. Também. Então, ó, tratam as diarreias, que podem ser causadas por muitas coisas, né? Diarreia pode ser emocional, mas talvez pode ser uma infecção alimentar, pode ser uma virose, sei lá, pode ser tanta coisa. Em todos esses casos, seguindo a orientação médica, a gente toma esses caras para diarreia, a gente fala para cortar a diarreia, para reduzir as vezes que o paciente evacua e até eliminar. E aí, esse é o famosão, né? Você falou da flora. Floratil, já deve ter ouvido falar sobre isso. Floratil, repõe a flora, as bactérias benéficas para o nosso organismo. Porque quando a gente fica evacuando, indo muitas vezes ao banheiro, as bactérias benéficas também se vão. E aí quando eu faço, por exemplo, uma reposição da flora, eu também devolvo essas bactérias e restabeleço o equilíbrio do meu intestino. Fechou? Alguns, como é o caso desse IMOSEC, diminui a motilidade. Motilidade é a movimentação. Então, o meu intestino movimenta demais, trabalha demais. Quando eu utilizo esse medicamento, por exemplo, o IMOSEC, essa agitação, essa movimentação cai. Se meu intestino não se movimenta tanto, e teoricamente, pelo menos, eu paro de evacuar, né? Eu evacuo com uma frequência menor. Tudo bem? E pode ser que a gente tenha outros também que tenham o objetivo de
aumentar a consistência. Geralmente as fezes não são pastosas, mas na diarreia ficam líquidas. Quando eu faço uso, por exemplo, desse carinha aqui, Cal Magma, eu consigo devolver essa consistência. Então vejam que a gente tem 3 formas de atacar. Primeira forma, as fezes da diarreia, lembra, né? Nesse caso, ficam líquidas. Primeira forma de atacar, tento deixá-las pastosas, melhorar a consistência delas. Uma outra forma de atacar, repondo a flora intestinal. E uma terceira forma de atacar, diminuindo essa movimentação do meu intestino, para que o trânsito trabalhe mais devagarzinho, para que eu não fique evacuando, sei lá, 4, 5, 6, 7 vezes por dia, né? Fechou? Antidiarreicos. Não tem muito o que falar, essa é a ideia deles. Muito importantes, hein? Bom, se você já passou uma situação assim, você sabe como é. Deixar de ir na casa de alguém, deixar de sair com a namorada, com o namorado, E andar de ônibus. andar de ônibus, né? Dormir na casa dos outros, né? Fim de ano, todo mundo curtindo, todo mundo nadando e você preso. Aconteceu isso numa viagem comigo. Tá louco. Ou pior ainda, nossa viagem no avião ou de ônibus? De ônibus? Nossa. De carro é bom que dependendo você ainda consegue parar na estrada. Não deu nem tempo? Tem hora que vai nas calças. Que é pior, né? Então assim, para além do desconforto, meninos, e de ser prejudicial, tem a questão que esse negócio é muito constrangedor, né? É muito ruim. É muito ruim. Fechou? Antidiarreicos. Ai, olha esse nome. Não vou decorar nunca, é só você lembrar do otorrino, né? Do médico. Otorrino, laringologista. Aqui. Oto. O mesmo início, ó. Então, otológicos são medicamentos utilizados para ouvido. Tem segredo. Utilizados para combater isso, exatamente, para combater infecções e também, né, dores no ouvido. Então, eu estava de outro jeito, médico não. Você usava. Caseiro, Você usava os. Como é que fala? As garrafadas? A garrafa. Porque a algodão é tirado de uma flor, né? Aham. Tem muito lá do lado do norte. O algodão? Raspou Aham. e pegava leite de manga e pingava no ouvido. Leite do quê? Leite de manga. O que é isso? De pegar. É? Sabe? Eu nunca ouvi falar isso não, hein? Lá pro norte sempre acontece isso. É, cara? Como é que pode, né? A gente vem para pro estado que tem mais, assim, mais condições, né? A gente... Lá em Minas, o pessoal também tem as suas técnicas caseiras. No Goiás também tinha muito. Era azeite. Oi? Era azeite. Azeite, né? Lá em Minas, dor de garganta se trata com xixi de vaca. A vaca vai fazer xixi, você põe um copo próximo ao órgão e aí ela faz xixi e você dá uma talagada. O pessoal bebe muito. Ixi, minha família é de Passos. Se eu conheço alguém de Passos, pergunta lá pra você ver. Bebe xixi de vaca. Não. Dizem que passa. Eu nunca tomei. O pessoal da minha família já tomou. Minha mãe, o pessoal lá tomava. E aí, eu falei pra vocês da formiga chadeira. Lá no Goiás, onde eu fui criado, era uma formiga. Você colocava a formiga e passava uma faixa com a formiga viva. E aí ela ficava chiando a noite inteira. E ela, segundo lá as crendices, lá, a superstição do pessoal, ela curava a sua garganta. Aí no outro dia você tirava a faixa com ela. Então tem muito disso, né? Assim, cidade grande não tem tanta coisa assim, mas no interiorzão. Gente, mas a formiga é muito feia. Eu preferi ficar com a dor de garganta. Gente, pensa na formiga. Cadê o... Opa.
Olha lá, viu? Ela é utilizada até para fazer mandinga, para fazer essas coisas tudo. Essa formiga aqui é embaçada, tá? Lá era assim, ó. E como Goiás é um estado muito rico de insetos, de tudo, faziam trilhas, né? E aí você ia lá, pegava ela, a pessoa, né? Ela, o louco, que quisesse fazer isso, pegava e colocava, passava na caixinha. Uma vez, 3 da manhã, no Goiás, minha avó morava em uma tapera lá. Ela era caseira de um cara muito rico lá no fazendeiro. 3 da matina, eu sentindo um negócio assim, falei, nossa, que parece um negócio andando em cima de mim, que negócio estranho. Aí eu senti o negócio continuava, eu falei, que estranho, vou ter que acender a luz para ver. Quando eu levantei, que eu acendi a luz, tinha um formigueiro, porque lá era chão de terra. E a gente jogou o colchão em cima do formigueiro. Aí o formigueiro passava e elas passavam em cima. Formigueiro mesmo, passando em cima da gente ali. Só que era saúva, né? Como é que chama aquela cabeçuda? Formiga cabeçuda. Saúva, né? Formiga cabeçuda. Então assim, aquela dói também. A picadinha dela até que é gostoso. Usa. Tipo assim, se tiver um corte, aí usa. E tem aquele ritual para... Eu não lembro se o menino com 14 ou com 15 anos que tem que enfiar a mão e deixar lá dentro. Tem um ritual deles com essa formiga também. Até pra casar com o Ia, tem que ir. Ali é fera. Ali é doído. Ainda bem que eu fiz isso, vou ficar com a galera pensa, por que você não é índio? Porque eu tenho alguém que é índia. É índia? É lá do Pará. Papai já oferece uns remédios para tudo aqui em caseiro. Não, o pessoal já comeu barato. Porque coisa de caseiro lá. Não, os caras vivem isolados, né? Se bem que tem índio hoje iPhone, mas os índios mesmo, índio mesmo lá que vive no meio do mato, o pessoal é tudo doido. Ela sempre conversa com o cabelo dela. Eu tenho um amigo que é indígena. Bom, mais uma classe, antieméticos. Eu não sei o que é isso. Antieméticos são utilizados para tratar a emese. Mesma coisa, antieméticos. E o que é emese? Então, por algum motivo, a pessoa está vomitando, sei lá, começou a vomitar, a gente utiliza antieméticos. E aí, esses dois, principalmente, né? Você já ouviu falar disso com certeza. Famosão, né? Esse aqui para viajar, né? A turma toma para dormir e para viajar. Sempre isso aqui. Lucas, vou viajar. Toma. Só acordo lá. Tem uma aluna minha que ela faz isso. Diz que eu nunca tomei. A minha irmã já tomou, diz que desliga mesmo. É bom mesmo, não? Eu não cheguei a usar. Esse já. Esse é bom. Plasil. Plasil é bom. Agora esse aqui eu não usei não. E aí, né? Só uma observação. O vômito é um recado, é um mecanismo de defesa. Por que a gente coloca, por que a gente vomita, né? Para colocar coisas para fora. Se está no intestino e está fazendo mal, evacua. Alguma coisa está ali, Vamos livrar o estômago de alguma coisa que é tóxica. O cérebro interpreta e coloca para fora. Por cima ou por baixo. A mesma lógica dos gases, né? É sempre a mesma coisa. Problemas da próstata. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, senão eu pego assim. Acho que vai dar aqui, Vamos lá. Tem câncer de próstata? Tem, inclusive mata muito, infelizmente ainda hoje ceifa a vida de muitos homens, infelizmente, por questões de preconceito, né, tantas coisas, e muitos morrem por isso. Preconceito, é o pré, né? Porque o pessoal zoa, né? Enfim, complicado, é complicado. O pessoal. Não. E aí o cara fica com vergonha, começa a contar piada. Tem um cara
um cara da nossa família que recentemente começou a fazer. E aí os caras já começam a zoar, né? O pessoal começa a brincar. Tá bom? Mas isso é complicado. Mas por que eu estou falando do câncer? Porque existem alguns casos que são benéficos. Então, a próstata tem uma alteração, só que não é câncer, não é algo maligno, é algo que é benigno, é benigno, uma situação benigna, não faz mal. Mas não significa que ela não vai trazer alterações para o seu corpo. Então, nesse caso, vamos lá, situação 1, situação 2. Situação 1. Aqui tem o pênis, né, o canal da urina, que a gente chama de uretra. E aqui está a próstata. E aí vem aqui o canal da uretra, aqui tem a bexiga, esse amarelinho é a urina. Como funciona? Eu tenho 2 rins que filtram a água, filtram o sangue, filtram o sangue, tiram as impurezas, isso vira urina. Então, a urina é resto. Essa urina, produto da filtração dos rins, é levada para a minha bexiga. E ela vai ficar aqui por um tempo. Eu, homem, o Pedrinho tem um reservatório de urina, que é a bexiga. Em algum momento esse reservatório enche, ou quase enche, que é a hora que a gente tem vontade de fazer xixi. Isso para homem ou mulher, né? Depende. Nesse caso, o Pedrinho vai conseguir urinar normalmente, porque o canal da urina, que a gente chama de uretra, não está obstruído. Então a urina vai seguir o seu caminho normal até ser colocada para fora. Mas olha na situação 2. Um aumento da próstata, uma disfunção prostática. Então, quando a próstata aumenta de tamanho, ela comprime, aperta a uretra. Se eu tenho alguma coisa apertando, a urina não sai. E aí o indivíduo começa a ter ele para o hospital, né? Passar som ali e utilizar isso aqui. Então é uma situação bem séria, tá bom? Mas lembrando, é algo benigno, não é algo maligno. Dá para resolver. Como é que a gente resolve esses casos? Tá bom? Medicamentos utilizados para lidar com essa disfunção, com esse aumento da próstata, né? Aumento benigno. E aqui tem 2 exemplos, tá bom? Proscar e finasterida. Só nome bonito, né? Para variar. Mais uma. Miorrelaxantes. Aqui você achou que ele não ia chegar? O que eu falei que lá em casa lá em casa é a minha família de origem, né? É mato, Dorflex. Miorrelaxantes. Qual é a ideia deles? Relaxar a musculatura. Se você já esteve tensa, com a musculatura cansada, se já fez muito esforço físico e já tomou o Dorflex, já viu como o negócio funciona. Pelo menos para mim, funciona muito. Porque o objetivo deles é relaxar. A musculatura está estressada, dura, rígida. Eu relaxo. Não funciona? Sério? Ixi, podia tomar uma caixa. Pra mim funciona. Ei, cara, é doido, né? Só na dor de cabeça. Oi? Só na dor de cabeça. O Dorflex? Pra mim, de pirona. Mas isso funciona também com dor de cabeça também, funciona. Eu compro direto com minha mãe. Só funciona na dor de cabeça, a dor do corpo não continua. É, né? Funciona. Então, ó, a gente tem miorrelaxantes centrais e miorrelaxantes periféricos. Qual que é a ideia aqui? Por que a gente tem esses 2 grupos? Porque cada um vai trabalhar de uma forma. Esses caras, os miorrelaxantes centrais, agem no sistema nervoso central. Fazendo o quê? Controlando o tônus. Eu não entendi nada. Tônus muscular é a resistência. Então, para que eu fique em pé, eu tenho que ter uma resistência muscular boa. Senão eu preciso ter tônus, uma resistência, para que eu consiga caminhar e fazer os meus exercícios, as minhas atividades. Nesse caso, os miorrelaxantes centrais trabalham
justamente nesse tônus. Então, às vezes o tônus está muito duro, muito resistente, eles vão relaxá-lo. Eu vou ficar com o corpo mais leve, menos tenso, mais relaxadinho, né? E tem os miorrelaxantes periféricos, que são associados a analgésicos. Então, nesse caso, eu também consigo trabalhar a analgesia, né? Ou seja, reduzir dor também. Então, eu relaxo a musculatura e alivio dor. Trabalho com alívio de dor, se for o caso dos miorrelaxantes periféricos. Show? E aí tem o Dorflex, é o famosão, né? Mais famoso. Esse eu não conheço. Pancuronium, não conheço. Não conosco. Macarrão, a gente está falando muito de medicamento, né? Bora falar de gastronomia agora. Brincadeira. Lembra, ó, né, Luciano? Olha aqui, ó. Olha o SIDA de novo. Matam vermes. Vermelho, né? Eu gostei, vou tirar isso aqui porque tá feio, né? Nojento. Combatem vermes por expulsão ou destruição. Então, eu tenho duas formas de eliminar esses vermes. Ou eu expulso, coloco para fora. Então, o aluno foi expulso da escola. Foi enxotado, jogaram ele para fora da escola, ele não pode fazer mais parte. Ou por expulsão, o verme sai vivo. Se vocês já viram, é melhor destruir que ele vai ver. então, aí pode ser que haja destruição. Porque se ver, vai passar até mal. Cara, feio. Se já viram que não é bonito, né? Já vi tudo isso aí. Tem muito, tem demais. E ó, a destruição significa o quê? Eu posso matar, por exemplo, eu vi que tinha alguma coisa errada. Fiz exames, constatou que tem vermes e não sei o quê. Dependendo do tamanho, morrem e eu nem vejo, sai nas fezes. Só que, lógico, imagine, um negócio grande desse tamanho. Mesmo destruindo, significa que eu vou o quê? Eu vou matar. Mas ele vai sair. Vai sair só que morto. Se eu opto, se o meu medicamento, né, tem o objetivo apenas de expulsar, vai sair vivo. Então, basicamente aqui sai vivo e aqui sai morto. Tá bom? Com chances de eu conseguir identificar, né, ver mesmo o verme. Fechou? E aí tem um exemplo famoso que é o ascaridil. Vermífugos ou vermicidas matam, combatem, anulam a ação dos vermes. Tudo bem? E aí tem como eu falo? Vou usar uma palavra para não parecer ofensivo. Tem um costume popular de tomar vermífugo todo ano. E olha aqui, na verdade, eu só posso tomar de acordo com orientação médica. Tá bom? Lembra do ivermectina, a bomba no início do Covid, né? O médico é quem tinha que prescrever. O médico prescrevia, receitava, né? E aí você fazia o uso. Tudo bem? É isso. Por quê? Por causa disso. Além dos riscos de interação medicamentosa, existem reações, efeitos indesejados. Desconforto gástrico, então pode dar queimação, dor, enjoo, tontura, sonolência e outras mais complicações e outros mais prejuízos, né? Tudo bem? Porque é uma droga, né? Se você se expõe a ela de qualquer forma, você pode ter consequências. Isso aqui, tem umas fotos aqui, eu vou pedir licença, mas eu vou ter que mostrar só para vocês entenderem, tá? Só para entender. A título de, não curiosidade, né? Mas para demonstração mesmo. Tricomonicidas, perdão. Cidas, lembra? Mata o quê? Tricomonas. O que são tricomonas? A gente vai ver, vocês vão ver.
Vocês vão ver o que esses caras fazem. Mas são bactérias que invadem o nosso corpo e causam infecções. Certo? Aqui já dá para imaginar, né? Pelo nome você já imagina que vem a foto aí. Então peço licença, mas eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Tricomonas são invasores que atacam o nosso organismo e causam infecções. Tá aí. Obviamente isso aqui não está normal, né? Claro que não, óbvio que não. Causa várias coisas aqui, então tem vários sintomas que demonstram que tem, deixa eu tirar isso aqui, que tem alguma coisa fora do comum, né? Tá bom? Tudo certo? Só que tem um problema. Esses tricomonas, sabe de Deus por quê? São mais visíveis em mulheres. O que isso aqui significa? A gente vai ler aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas o que isso aqui significa? Que o cara, digamos que seja um casal hétero, por exemplo, a mulher, sei lá, ela tem um parceiro. O cara pode estar já com tricomonas no organismo dele, só que os tricomonas ficam mascarados. E aí ele pode passar para a companheira. No caso da moça, né, da companheira, da esposa, vai ficar assim. O dele não. Não necessariamente. Geralmente homens não apresentam sintomas. Mulher sim. Homem geralmente não. Vocês vão ver aqui, ó, a gente vai falar aqui. Só que claro, né? Tem. Aí a gente usa esses caras. Tem cura. Só que a ideia é, vamos lá. Quanto mais parceiros eu tenho, de forma desprotegida, né, gente? Lógico. Se você tem, se o Joãozinho tem muitos parceiras, e ele não se cuida, a chance dele pegar esses tricomonas, que são esses agentes, né, causadores da tricomoníase, a chance aumenta, se o cara está desprevenido, ou se a moça está desprevenida. Tem que se prevenir. Então vamos ver aqui, né? Tricomoníase é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns. E obviamente, olha aqui, ó, um dos primeiros fatores de risco, muitos parceiros. Olha, a questão não é que você tem muitos, né? Principalmente é isso, ó. Eu já tive colegas na faculdade que iam para festas, para rave lá, que é comum em faculdade, e não se preveniam. E aí depois relatava, tá com a coceira aqui, o negócio ali. Eu falava, aí eu perguntava, não, mas você tomou os cuidados? Não. Então, não tem como. Vai pegar alguma coisa. Então, a gente precisa entender que antes de tudo, eu preciso cuidar do meu corpo, né? Mas é ruim, não é bom. Aí tem que dar um jeito, né? Então, hoje em dia tem muitas coisas, tantas ferramentas para a gente usar, tá bom? Tricomoníase provoca corrimento, como a gente viu, né? Viu imagens ali atrás, no slide anterior. Corrimento vaginal. Além do corrimento, para piorar, um odor desagradável. Para piorar, coceira. Pior ainda, dor ao urinar. Olha os homens. Não costumam apresentar sintomas. Então o cara tem. Tá bom? Tá nele, para variar, né? Mais uma coisa, né, Marinalva? Para variar. Esse é o problema. O cara transmite. Então, entendem por que tem relação? Mas ele não tem nada. Eu vi um negócio lá, estava normal. Mas os seus olhos viram. Mas isso aqui não dá para ver a olho nu. Você não viu, estava lá no corpo dele. E você não se preveniu, vacilou. Pode ser que você caia nessa aqui. A boa notícia é que ainda bem tem tratamento, né? E como é que a gente faz isso com esses casos? Tricomonicidas. As complicações incluem, olha aqui, ó, o risco de parto prematuro. Então, a tricomoníase, a doença causada por tricomonas, infelizmente pode ter impacto negativo sobre a gestação. O tratamento envolve uma grande dose de determinado antibiótico, tanto
por exemplo, novamente, no casal hétero, né? Para o homem quanto para a mulher, mesmo que a gente não consiga ver nada. Então, o médico olha o pênis dele, olha o órgão dele, não tem nada, não coça, não incomoda, não dói a urinar, nada, nenhum sintoma. Faz exame e deu, ele também faz o tratamento. A questão não adianta, né? Só a moça trata e o bonitão está lá com a doença no corpo dele. Quando ela ficar sã e voltar a ter relação, vai voltar de novo. Então, ambos os parceiros passam pelo tratamento. Lembrando que é um tratamento que a gente tem um casamento de drogas. Eu uso tricomunicidas, uso outros antibióticos e vou usando dependendo da situação. É quase um coquetel, né? Porque é uma coisa séria, tem que cuidar. Mas o bom é que tem solução. Aqui já dá para matar, né? Pelo nome. Antiulceroses. Contra úlcera. Só ver aqui o desenho, ó. O estômago está pegando fogo. O estômago, e aí ele está até suando, fogo, um calor, aquela azia, aquela queimação. E aí a gente usa esses caras, anti-ulcerosos. Vamos ver, vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Por exemplo, o omeprazol, é o famosão. É um dos principais medicamentos utilizados pelo gastro para tratar e prevenir, novamente, duas finalidades: curativa e profilática. Tratar e prevenir úlceras. Qual é a ideia aqui? É reduzir a acidez. Então, o que é que me faz ter esse desconforto, essa sensação de queimação, essa sensação ruim, desagradável? É uma elevação do ácido gástrico. Então, eu tenho ácido aqui dentro, como a gente já falou, né? Esse ácido começa a ser produzido em grande concentração e começa a queimar. Me incomoda, causa desconforto. Nesses casos, eu utilizo antiulcerosos, porque eles lidam e baixam a concentração e inibem essa bomba de prótons que é quem produz o ácido. Tudo bem? Então a bomba de prótons produz ácido. Se eu tenho muito ácido, eu ataco, entre aspas, tá? Ataco. Eu inibo a função da bomba, fazendo ela funcionar menos. Reduzindo o seu funcionamento, reduz a produção de ácido, melhora o desconforto. Consigo tratar, né, essa sensação, esse desconforto aí. Tudo bem? Simples, né? Só pensar que é algo que a gente usa para aliviar o desconforto estomacal. Próximo. Aí tem esse, né? O omeprazol é bem famoso, né? Omeprazol. Todo mundo conhece. Desde pequenininho a gente já ouviu falar sobre colírio e pomadas oftálmicas, ou seja, medicamentos utilizados para os olhos. Combatem alergias, inflamações, infecções e outras doenças, outras condições, outras situações que possam agredir os nossos olhos. Então, toda vez que eu tenho alguma irritação, alguma coisa que prejudica os meus olhos, eu uso colírios ou pomadas. Tem gente que usa colírio porque o olho é muito ressecado, né? Não produz lágrimas e tudo mais, a gente tem que ficar usando colírio para hidratar. Quem usa? Seu irmão? Sério? E aí, no caso, acaba sendo crônico, né? Tem que ficar usando. Tá certo? Não tem muito o que falar, né? São medicamentos utilizados para os olhos, para situações que possam acometer os nossos olhos. E aí, claro, né? Pode ser também utilizado para exames oftalmológicos. Quem já fez exame de aquela pomadinha deliciosa que parece que joga pimenta no olho? É
é um colírio. Só que o objetivo é dilatação de pupila, é um outro objetivo, mas também é uma classe de medicamentos para lidar com os olhos, uma classe, né, oftalmológica. Dá tempo de falar? Vamos lá? Simples. Dilatadores. Deixa eu mostrar aqui. Se eu não foi por causa. Opa. A sua vida. Oi? Ela usa? Usa também? Uso de outra ainda também. Ah, é? Aí é bom. Esse que você falou que tem asma, né? É. Quer ver, ó? Vamos ver. Vocês vão entender, porque em vez de ficar lá no slide, é mais fácil mostrar a imagem, aí você vai entender por que é que chama bronco. Tem uma lógica. Porque bronco vem de brônquio. Broncodilatadores dilatam os brônquios. Mas o que é brônquios? Deixa eu mostrar. Tem aí ela? Nossa, já veio prevenido, hein? Tem que carregar, né? Quando você leva susto, você vai comer assim, você trava a sua respiração. Susto, né? Preocupação, coisas assim. É bom realmente estar. Sério? Por complicações? Depois que eu cheguei no verão. Por causa da poluição, será? Não sei também. Porque aqui, a cidade de Morava era pequenininha, ou era grande? Não, é uma cidade pequena. Quando eu vim pra cá, esse museu, acho que seria bom geral. Lá já estou mais acostumado, né? Mas aqui é muito poluído. Cidade grande, né? E é um buraco, Ribeirão, literalmente um buraco, né? Os gases ficam presos aqui, retidos. Por isso que esse mormaço infernal. Muita poeira, muita coisa. É verdade. Então lá, quem são os brônquios? Quando a gente respira, o ar entrou pela boca, lógico, pelo nariz, né? A gente respira, e aí ele vem passando pela traqueia, aquilo que eu falei dos pulmões. Ele vem passando pela traqueia, e aí o ar é distribuído para o pulmão esquerdo e para o pulmão direito. Então, ó, está aqui na traqueia, vem descendo, em algum momento bifurca, vai para dois caminhos. Esse entroncamento aqui, ó, é um brônquio. Então, um brônquio abastece o pulmão esquerdo e o outro brônquio abastece o pulmão direito, por exemplo, né? Então, o que é brônquio? É esse encaramento. Deixa eu mostrar uma imagem mais clara, mas basicamente é brônquio. Aqui, perfeito. Ótimo. Deixa eu só pegar uma imagem. Aqui tá bom. O cara respirou, passa pela traqueia e aqui, ó, eu tenho uma bifurcação. O Y. Esse brônquio abastece todo o pulmão esquerdo e o outro todo o pulmão direito. Mas por que você está falando isso, Lucas? Porque os brônquios dilatadores dilatam os brônquios. Algumas doenças, como por exemplo a asma e outras mais, comprimem o brônquio. Então os brônquios ficam pequenininhos. Assim, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Ficam inflamados. Pode deixar, já foi. Obrigado, Luciano. Então vejam, ó. Os brônquios, esses encanamentos, ficam com um pequenino espaço para passagem de ar. Aí aqui tem secreção, né? Tem catarro, tem muita coisa. E a passagem do ar fica reduzida. Obviamente o paciente não vai respirar adequadamente. O que é que os broncodilatadores fazem? Dilatam, abrem caminho. Volta a ficar assim. Um exemplo, né, lógico?
Então, ó, estava todo ferrado, tudo fechado, apertado. Eu faço o uso da bombinha, o uso de broncodilatadores. Eu consigo abrir espaço para a passagem do ar. E eu volto a respirar. Tá bom? É isso. Mais fácil mostrar a imagem do que talvez se ler alguma palavra aí e não saber o que é. É mais difícil. Tá bom? Então tá aí, ó. Broncodilatador é usado por quase todas as pessoas que têm asma, né? Porque eles abrem as vias aéreas. Abrem entre aspas. O correto é dilatam. Aumentam o diâmetro, digamos assim, das vias aéreas. A passagem de ar. Aí tem comprimido, tem forma líquida, várias formas. Eu estava uma vez com a minha mãe, ela na casa que ela tinha um cômodo fechado. Queria ver algumas coisas que estavam lá. E normal, eu fui. Na hora que ela abriu a porta, eu não dei um tempo para ela abrir a porta. Na frente eu fiquei. Ela abriu. Eu já pensei. Nunca tive nada. Do nada. Começou. Eu fui pra casa, ela foi embora. Comecei a tampar tudo, comecei a roxear as extremidades. Você acha? Comecei a passar mal e não conseguia falar. Aí meu enteado na época me pediu socorro pra mim, me levou para o hospital, eu tive que ficar internado. E o que a minha achou? Chegou já no estado de emergência, com injeção lá, padrinho. Que é isso aqui. Ficou. Broncodilatador. Deram aquele oxigênio. Nossa, eu passei um sufoco. É sério. E nunca tinha tido nada parecido, nada. Agora, assim, quando tem um caso semelhante, quando me deu o Covid também, passei assim. Apurado. Horrível, Quando eu fazia a técnica em química, meu professor contou um caso curioso. Já viram que geralmente quando a gente vai lavar banheiro, tem gente que faz uma mistura, né? Joga detergente. Aí detergente, desinfetante, álcool, enfim. Isso, foi isso. E aí a moça fez e não deu descarga. Ela fez, deixou ali agindo no vaso e depois ela foi fazer xixi por cima. Só que tem no xixi ureia. A ureia reagiu, subiu o gás e ela apagou. Só que só desmaiou, graças a Deus. Mas é porque viram, senão ela ia morrer intoxicada. Então assim, né, eu estou brincando, mas são questões químicas. Então assim, cuidado, até uma coisa simples como lavar um banheiro pode ser prejudicial, né? No meu caso foi diferente. O que você fez, André? Assim, eu nunca tive costume de coberta, sabe? Até o almoço. Aí eu um certo dia que fiz de noite assim, eu comprei o bolso. Aí eu fui dormir, quando foi de madrugada, do nada. Eu acordei com falta de ar. É por causa do gás carbônico. Aí fiquei. Quer ver, ó? Procurando lá. Você ficou? Aqui, ó. Fiquei um mês desse jeito. Ruim? Ruim, eu tive que ir no médico. Aí você aqui, ó. Aí ele passava os remédios lá e depois que eu comendo tudo. É sério, não. É porque, no caso, o que acontece? Quando você está coberto, quando não tem coberta, você consegue colocar o oxigênio, o CO2, né? Gás carbônico, para fora. Como você estava na coberta, o gás carbônico ficou concentrado. E aí você não tinha oxigênio disponível, só ficou inalando gás carbônico. E aí ele é nocivo, ele é letal, mata. Lembra da Boate Kiss? Muitas pessoas morreram por causa desse carro. Começou a subir a fumaça, ficou escasso o oxigênio e o pessoal começou a respirar gás carbônico. E ele mata, é letal. Infelizmente, muitas pessoas morreram antes de serem pisoteadas, né? O que aconteceu em Pontal? O que aconteceu em Pontal? Estou por fora. O que aconteceu? Sério? Explodiu? Eu não vi. Mas morreu gente? Mas o que aconteceu? Morreu? Eu não vi, eu não estou por fora. Você usou a sua hoje de lado. Passou, já deixou a casa.
É sério. É sério, meninas. Bom, a gente já falou sobre a bombinha. Aqui tem alguns exemplos. Já era. Semana que vem a gente parte daqui, ó, tá bom? Então, vou só fazer a chamada. A gente parou no slide 106. Eu anoto aqui. Só fazer a chamada. Mas assim, é sério, cara. Essa gás carbônico é ferrenho, assim. É seríssimo. Sim.